Vamos orar mais uma vez para essa mensagem e pedir que o Senhor possa conduzir nosso tempo de devoção e de comunhão. Obrigado, Deus, mais uma vez, por esse culto, por cada um, Jesus, que o Senhor trouxe aqui essa manhã, que nosso momento de reflexão na Tua Palavra seja um momento, Deus, onde o Senhor possa ter liberdade, Pai, de conduzir nossa mente e nosso coração. Acalme, Jesus, nossos corações essa manhã, acalme, Deus, nossas mentes, que a paz do Senhor, Deus, esteja sobre nós e que possamos ser levados, Deus, a uma reflexão que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Acalme o coração de nossas crianças também e que, de alguma forma, Jesus, essa mensagem possa encontrar nesses pequenos corações alguma verdade, Deus. Sabemos que a Tua Palavra não volta vazia, de que o Senhor, ó Deus, pode fazer algo que nós não imaginamos, ó Deus. O Senhor pode transformar as palavras que eu disser aqui como algo que elas irão entender, ó Pai, e irá fazer muito sentido para as suas vidas. E oro, Pai, para que o Senhor possa, dessa forma, conduzir, ó Deus, esse tempo também. Da mesma forma, oro por nós, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender e a ouvir a Tua voz essa manhã, Jesus. Em Teu nome nós oramos, ó Pai. Amém. Queridos, imagine uma pessoa que acorda todos os dias no mesmo horário para enfrentar o trânsito, cumprir as suas obrigações no trabalho e cuidar de casa quando volta. E às vezes ela não sente emoção alguma em suas rotinas. Parece que vive um ciclo repetitivo. E se essa pessoa começar a questionar, onde está o sentido de fazer tudo de novo, dia após dia? Essa cena não é incomum. Talvez eu passo por isso, e muitos de vocês também acabam passando por essas rotinas. Muitas vezes nos vemos em meio a rotinas que são desgastantes, perguntando se vale a pena continuar com a disciplina e com a dedicação. Especialmente, queridos, quando os resultados eles são lentos ou quase invisíveis. E é justamente nesse cotidiano sem brilho que surge a importância de sermos constantes, de não desistir e de não abrir mão de hábitos saudáveis e hábitos responsáveis. Muito embora a fé e a espiritualidade elas sejam fundamentais para essa constância, a nossa conversa que nós queremos discutir e apresentar essa manhã, ela se volta também para aspectos da vida prática, para a vida comum, que acontece aonde? No trabalho, no nosso lar, em nossos estudos, em nossos relacionamentos simples, relacionamentos conjugais, em todos os aspectos. E, queridos, a Bíblia nos chama para nós sermos firmes e constantes. A gente vai ler daqui a pouco o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Ela fala sobre nós sermos firmes e constantes. E nós queremos enxergar como a constância é essencial para tornar as nossas atividades diárias algo significativo, mesmo quando tudo parece comum ou repetitivo. O início do ano, como nós estamos agora, é um excelente momento para essa reflexão, não é? Muitos de nós fazemos uma longa lista de metas e de resoluções que nós queremos cumprir, seja na área física, seja na área financeira, seja na área de relacionamento, seja na área familiar, seja no trabalho, seja na área espiritual, profissional. Porém, sem equilíbrio e sem disciplina que a constância nos exige, nossas melhores intenções elas não se tornam realidade. A nossa confiança em Deus, queridos, e a nossa postura de fidelidade, ela pode mudar totalmente esse cenário. Tanto no aspecto ordinário, diário, constante, quanto no espiritual de nossas vidas. Abra nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Nos diz o seguinte:
Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No capítulo 15, Paulo faz um extenso argumento sobre a ressurreição de Cristo. Esse é o assunto que ele está tratando nesse capítulo. E ele mostra que se não houvesse a ressurreição de Jesus, a nossa fé ela seria inútil. No entanto, como Jesus ressuscitou, nós também temos essa esperança de vida eterna e a certeza de que tudo que nós fazemos para Deus tem relevância. E esse é o ponto crucial. Se Cristo está vivo, nossas atividades, por mais simples que elas sejam, elas não são desperdiçadas. Quando Paulo diz sedes firmes, a imagem aqui é de algo que está bem assentado, algo que está bem solidificado, algo que permanece sem se mover, uma estrutura fixa que está ali sem se mover. Igual os prédios, se você subir essa rua aqui, você vai ver que tem ali umas estruturas que eles estão levantando no prédio ali de baixo. Essa é a ideia, sede firmes, solidificados, uma estrutura que não se move. Já o inabaláveis, que ele vai dizer aqui, reforça a ideia de não se deixar levar pelos ventos das circunstâncias, mas manter-se estável. E por fim, sempre abundantes na obra do Senhor, nos sugere um transbordar constante, indo além daquele que é o mínimo necessário. Paulo conclui que por causa da ressurreição de Cristo, todo trabalho feito em Deus, ele não é um trabalho em vão, vazio ou sem propósito. Mas aqui tem uma implicação prática e clara para nós, que tudo que nós fazemos, você e eu fazemos, em obediência a Deus, seja grande ou seja pequeno, isso ecoa na eternidade. Até mesmo, queridos, as rotinas consideradas repetitivas podem ter um valor eterno. Acordar de manhã, fazer um café, trocar a fralda do menino, levar para a escola e trabalhar, e dormir, botar os meninos para dormirem, pagar uma conta, tudo isso pode ter uma perspectiva, um valor eterno. E nós queremos ver como isso se aplica à nossa vida ordinária. Constância no ordinário, por que isso importa? Alguns pontos para a gente poder discutir sobre isso, porque tem um significado e valor no cotidiano. A maioria das pessoas, eu e você, passamos mais tempos em ambientes comuns como casa e trabalho do que em ambientes eclesiásticos, como por exemplo a igreja, ou então em ambientes emocionantes, em eventos. Nossas rotinas são casa e trabalho. Para alguns é casa o tempo inteiro, porque trabalham em casa. Então, se nós não aprendermos a ter constância no que parece ser simples ou entediante, nós vamos perder grande parte da nossa vida sem propósito. O que somos e o que nós fazemos nos bastidores reflete muito do nosso caráter. É no sem flecha que a verdadeira constância ela ganha forma. Onde persistimos na honestidade, na gentileza, na disciplina, mesmo que ninguém elogie o que nós estamos fazendo ou reconheça de imediato o que está sendo feito. Essa constância no ordinário ela também se importa porque é uma luta contra a desmotivação. Para muitos, a mesmice do dia a dia ela gera um tipo de tédio. Sem objetivos claros, fica mais fácil nós desistirmos ou relaxarmos nos padrões. E a constância ela surge como uma resposta a essa tendência. Lembrando que cada ato responsável constrói algo sólido a longo prazo, duradouro, algo confiável. Quando Paulo diz para sermos sempre dedicados, ele traz a ideia de um cuidado contínuo, como alguém que rega uma planta diariamente para vê-la crescer. No início, não há mudança nenhuma. Parece que ela até morreu. Ela não cresce, ela não brota, ela não sai do chão. Mas ao longo do tempo, o desenvolvimento se torna algo visível. Não regue para você ver o que acontece. De fato, ela não vai sair do chão. Mas regue todo o tempo. Ao longo de um período, você vai ver que se torna visível.
Com tudo isso, queridos, nós precisamos desenvolver uma constância que ela é saudável na vida prática e na vida espiritual. E para isso eu tenho alguns pontos aqui sobre como desenvolver essa constância saudável na vida prática e espiritual. Primeiramente, com metas claras e simples. Muitas pessoas, elas desistem da constância porque fazem planos grandiosos demais. Querem mudar radicalmente, querem mudar da água para o vinho, do dia para a noite, e em poucos dias. E quando fracassam, jogam tudo para o ar. Não querem mais continuar aquele processo que iniciaram. E a Bíblia, queridos, ela nos ensina a valorizar as pequenas coisas também, as pequenas etapas que nós passamos. Lucas capítulo 16, versículo 10, abram lá, Lucas 16, versículo 10. Lucas 16, 10 vai nos dizer que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Essa afirmação de Jesus, ela aparece no contexto da palavra do administrador infiel, do versículo 1 até o 13. Ainda que essa parábola trate especificamente de recursos materiais, mostrando como o administrador ele foi astuto ao lidar com essas posses confiadas a ele, o princípio que Jesus nos ensina aqui se aplica a toda a vida. Em outras palavras, nossas atitudes diante das pequenas coisas revelam o nosso caráter e definem como nós agiremos em responsabilidades maiores. Quando Jesus fala que quem é fiel no pouco, podemos aplicar ou talvez apontar aqui para talvez as tarefas diárias, as rotinas simples e as pequenas responsabilidades que às vezes passam desapercebidas. Se nós somos cuidadosos e éticos nesse nível, demonstraremos o mesmo cuidado quando uma grande oportunidade ou tarefa nos surgir. A lógica do texto, queridos, mostra que o nosso comportamento no ordinário, ele é o termômetro que faremos no extraordinário. Se nós relaxarmos nas pequenas obrigações, como horários, honestidades em pequenos valores, pontualidade, disciplina, filhos, leitura bíblica, estudo, dificilmente nós seremos fiéis em encargos e situações mais complexas. A constância, ela é justamente permanecer firme nos hábitos, nas obrigações, sejam grandes ou sejam pequenas. Lucas 16, 10 nos reforça a ideia de que não há uma separação entre o que é pouco ou o que é muito, quando se trata de caráter e fidelidade. Se alguém age de forma correta e constante em pequenas tarefas, o mesmo espírito será levado a grandes metas e sonhos. Caso contrário, quem escolhe negligenciar o que parece mínimo não terá o compromisso necessário para encarar desafios maiores. Em resumo, esse texto aqui nos ensina que a forma como nós lidamos com os menores aspectos da vida é um indicador de como nós lidaremos com as grandes oportunidades e bênçãos que Deus pode nos entregar. Desenvolver essa constância saudável na vida prática e espiritual também é um equilíbrio entre os deveres e o descanso, queridos. A constância ela não deve ser confundida com o ativismo. Em alguns casos, muitas pessoas se perdem, se desgastam tanto, tentando dar conta de tudo. E em pouco tempo elas entram em colapso. É preciso um ritmo equilibrado, respeitando as necessidades de pausa, de lazer, de descanso, de sono, de qualidade. Eclesiastes mesmo vai dizer que há tempo para todas as coisas. Que grande bênção é saber quando vocês saem para descansar, para viajar, para poder curtir suas famílias, para poder gozar
das bênçãos do seu trabalho. Que grande coisa saber que vocês dedicam tempo para que possam recarregar suas energias. Para nós, para mim, para a Gisele, uma grande bênção quando a gente pode sair e poder descansar. O descanso faz parte do cotidiano. O descanso faz parte da constância. Veja bem, se Deus descansou no 7º dia, por que nós não podemos ou devemos descansar? Nós precisamos de pausas, queridos. Descansar não é uma preguiça, mas ela é parte de um ciclo onde nós recuperamos a energia para continuar firmes nas nossas tarefas. Desenvolver uma constância saudável na vida prática e espiritual, ela é um foco na ética e na excelência também. Ser constantes no ordinário significa não relativizarmos a honestidade só porque ninguém está vendo. Significa também buscar fazer bem as tarefas, mesmo que elas pareçam pequenas. Esse compromisso com a excelência, Colossenses capítulo 3, já abram suas Bíblias lá, Colossenses 3, versículo 23, transforma o trabalho em algo valioso e dignifica quem realiza aquele trabalho. Paulo vai nos dizer lá em 3,23 de Colossenses: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Paulo aqui está orientando os cristãos a respeito dos relacionamentos familiares e profissionais que eles tinham. Isso vem do versículo 18 até o 4:1 de Colossenses. E nesse contexto ele enfatiza que o trabalho, seja ele qual for, ele precisa ser realizado com empenho e com devoção, pois a motivação última deve ser agradar a Deus, e não apenas aos nossos chefes, nossos superiores ou a homens. Tudo quanto fizerdes. Essa expressão ela não faz distinção entre grandes ou pequenas tarefas, nem atividades seculares ou atividades espirituais ou religiosas. Ela inclui todo tipo de trabalho, todo tipo de ação, das mais simples às mais complexas. E isso amplia, queridos, a nossa compreensão de que cada área da nossa vida, cada tarefa, traz consigo uma oportunidade de servir a Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. A ideia é de dedicação completa, um envolvimento sincero e comprometido, sem reservas ou preguiça. Aqui Paulo não está falando de perfeccionismo ou de ativismo, mas de um espírito de integridade e entusiasmo no cumprimento das responsabilidades. E ele vai dizer: de tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E este, queridos, é o cerne do versículo, a motivação final. O que distingue o serviço cristão não é simplesmente a qualidade do trabalho, mas é a quem o trabalho é oferecido. Quando nós fazemos algo como para o Senhor, entendemos que Deus é o principal receptor dos nossos esforços. Eu não vou lembrar quem exatamente, mas eu lembro da citação, eu acho que foi Lutero, quando chegaram para ele sobre um sapateiro. Foi Lutero? Erudito isso aí? Enfim, vou voltar para a citação. O sapateiro chegou para ele e perguntou: como eu posso fazer um bom sapato? Ou como eu posso agradar a Deus? Ele falou: para você agradar a Deus, faça o melhor sapato. Ou seja, a ideia é: para agradarmos a Deus, faça o seu melhor no seu trabalho, com os recursos que você tem, com o tempo que você tem, com as circunstâncias que você tem, com a dinâmica da vida que você tem, com a rotina que você tem, para que todas as esferas da sua vida, elas sejam um reflexo que glorificará a Deus em tudo que você faz. Se você é um programador, que você programe para a glória de Deus. Se é um designer, um programador, um webcomércio, não sei o nome, faça para a glória de Deus. Personal para a glória de Deus. Banqueiro para a glória de Deus, administradora para a glória de Deus, um professor de tênis para a glória de Deus, uma professora para a glória de Deus, um aposentado para a glória de Deus, mães para a glória de Deus. Não sei que a senhora trabalha, mas faça para a glória de Deus. É aposentado? Para a glória de Deus.
que tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus, não para os nossos chefes, não para os nossos patrões, mas para que Deus seja glorificado. Ele é o principal receptor dos nossos esforços, queridos. E por que isso importa? Porque isso confere e nos dá significado espiritual ao cotidiano. Colossenses 3:23 nos mostra que não há separação entre o sagrado e o secular. Qualquer atividade honesta, ela pode ser uma adoração, desde que ela seja feita para Deus. Isso importa também porque nos protege contra desânimo e frustração, porque também nos promove a um testemunho cristão constante, consistente, onde as pessoas irão ver ao Deus que nós servimos. Se não há variação nas nossas entregas, se não há variação na forma como nós trabalhamos, nos comportamos, isso deveria ser um reflexo de quem governa as nossas vidas. Nós falamos isso mais cedo. Como as pessoas vão saber que nós somos cristãos se nós não vivermos esse Cristo em nós? E viver esse Cristo em nós é entender que todas as esferas da nossa vida, do mais simples ao mais extraordinário, do nosso trabalho mais corriqueiro, cotidiano e sem graça que possa ser, ela precisa ser um reflexo para a glória de Deus. É Ele quem irá receber os nossos esforços. Quando nós entendemos, queridos, essa perspectiva, deveria trazer mais leveza aos nossos corações, olhar para o ordinário da vida. Colossenses 3:23 reforça que cada tarefa do cotidiano é potencialmente sagrada quando ela é voltada ao Senhor. A constância, manter-se firme em dar o seu melhor, independente do reconhecimento humano, ela torna-se visível quando a nossa motivação ela está em Deus. Se o foco fosse realmente a aprovação das pessoas, seria muito fácil desanimarmos. Não dá para ter a aprovação das pessoas. Fácil desanimarmos. Mas quando nós trabalhamos para o Senhor, nós encontramos um motivo permanente para nós perseverarmos, para mantermos uma constância. Colossenses 3:23 ressalta que tudo o que nós fazemos pode e deve ser executado para Deus, com dedicação e um coração sincero. E essa perspectiva, queridos, ela expande a nossa visão. A faxina na casa, ela começa a ter uma nova forma. A tarefa repetitiva do trabalho, ela começa a ter um novo brilho. O cuidado com familiares doentes, isso tem uma nova forma de ser vista. Acordar o menino no meio de uma noite e cuidar da sua necessidade, então é uma nova forma de ser vista. Responder uma mensagem de um chefe chato se torna uma nova forma de ser vista. As tarefas mais simples, se são feitas colocando o Senhor como centro, elas são oportunidades de honrar o Senhor. Quando nós entendemos essa verdade, queridos, nós aprendemos a valorizar até mesmo as rotinas mais simples. E percebemos que a verdadeira devoção, ela não se limita a cultos e orações, mas ela invade cada aspecto da nossa vida. Desse modo, fazer tudo de todo o coração deixa de ser apenas um mandamento e ela se torna um estilo de vida que agrada a Deus e traz novo sentido ao nosso cotidiano. Eu não quero que essa mensagem ela se torne 7 passos para você ter uma vida constante, mas que ela vai indo por tópicos. Ela não é para ser um coach de constância. Mas tem coisas que a gente vai pontuando aqui que elas são pertinentes sobre isso. Nós precisamos desenvolver uma constância saudável na vida prática e na vida espiritual, queridos. E como isso acontece? Quando nós enfrentamos a frustração. Ao lidar com projetos longos e trabalhos repetitivos,
é muito comum nós sentirmos frustrações ou vontade de largar tudo. A grande diferença de quem é constante está na habilidade de administrar esse desânimo, sem abandonar as suas metas, abandonar os seus alvos estabelecidos. Percebe como as nossas atitudes práticas se casam com a nossa fé nesse momento. Como a espiritualidade conversa com tudo isso, dando um significado maior às nossas rotinas, às nossas metas e às nossas lutas. Desenvolver essa constância saudável na vida prática e espiritual também é uma conexão com a espiritualidade. O serviço no lar, a honestidade nos negócios, a paciência no trânsito, a constância nos estudos, tudo isso podem ser expressões de amor a Deus. Desde que façamos tudo com coração sincero e integridade. Nessa fase do ano que nós estamos, de início do ano, nós costumamos renovar nossos votos, escrever várias coisas que nós queremos fazer, ler a Bíblia, como nós estamos com o desafio agora de leitura da Bíblia, ter uma vida de oração, ter mais envolvimento na igreja, ter uma vida de evangelismo, uma vida espiritual ou espiritualizada que promova uma condição que ela é desconfortável. Só que muitas resoluções, elas ficam só no papel, queridos. Porque nós não cultivamos a perseverança necessária para que elas virem hábitos. A espiritualidade, ela não é um segmento isolado nessa perspectiva. Ela deve permear o nosso viver, incluindo as nossas práticas ordinárias. E aqui eu tenho 5 dicas. Não ouçam como coach, tá? Mas coisas que eu acho que são interessantes. 5 dicas para manter essa constância. Estabeleça pequenas rotinas. Defina horários para atividades básicas e respeite elas com rigor. Celebre as pequenas vitórias. Você completou uma semana de sua leitura da Bíblia? Celebre aquela semana. Você completou um dia? Celebre aquele dia que você completou. Celebre aquela disciplina, aquela meta que você estabeleceu e reconheça os avanços que você tem feito. E, se possível, faça algo para poder melhorar o que você está fazendo. Aceite também os ajustes. Para mim, era muito difícil, eu estou conseguindo flexibilizar mais agora, entender que a gente pode corrigir as coisas no meio do caminho. Aceite que é necessário e que devemos corrigir as coisas no meio do caminho, para que a gente consiga chegar na meta estabelecida. No momento que a gente para, a gente analisa, celebra as pequenas vitórias, mantém as rotinas, mas identifica: preciso mudar, preciso corrigir essa rota para poder chegar no que é necessário. Busque apoio também, queridos. Converse com amigos, parentes, cônjuges. Converse comigo, converse com a igreja. Se você precisar de alguém que te dê algum conselho, pode conversar comigo. Mas se precisar de alguém que precisa te dar só ouvir, pode conversar comigo. Converse com as pessoas. É necessário conversar. Às vezes você precisa só desabafar, só falar sobre como a sua rotina está difícil, sobre como as coisas estão sendo difíceis de serem encaixadas. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é que, no fundo, todos nós já temos as respostas. A gente sabe quais são os caminhos. Às vezes a gente só precisa dizer o que nós estamos passando, como as coisas são complicadas, e de repente, no momento de falar, o Espírito Santo, Deus vai conduzindo ali, e de repente as coisas começam a se encaixar, e vocês mesmos já sabem as respostas. Muitos aqui, a gente já teve a oportunidade de ter conversas como essa, onde vocês chegaram nas respostas que precisavam ter. Busque apoio se é necessário. E lembre-se do propósito maior. Tenha consciência de que até as tarefas comuns, elas podem contribuir para uma vida bem construída. Se você estiver agindo com honestidade e responsabilidade, já está na obra do Senhor, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 15. Antes de nós concluirmos, tem um ponto que eu não poderia deixar de mencionar, que é a tensão do ordinário com as expectativas extraordinárias.
Nós precisamos considerar que mesmo para quem enfrenta a rotina com pouca motivação, como alguém lutando às vezes contra uma depressão ou que se sente sem esperança, existe no fundo um anseio por algo maior, ou algo novo, algo melhor. E todos nós, queridos, em maior ou menor grau, guardamos essa fagulha de expectativa de que as coisas podem melhorar. E ao mesmo tempo, vivemos no mundo real, onde as necessidades batem na porta todo o tempo, onde a dinâmica, a rotina, elas batem na porta todo o tempo, onde nós precisamos cumprir essas tarefas formais, essas responsabilidades diárias e as obrigações que nem sempre elas parecem empolgantes. E essa tensão, ela surge do fato de que a alma humana, a minha e a sua, ela busca o extraordinário, mas se depara com o ordinário quase todos os dias, todos os tempos, todos os momentos. E como conciliar sonhos, metas, desejos de mudança com a necessidade de continuar trabalhando, estudando, cuidando da casa, criando os filhos, pagando as contas, realizando as obrigações? A rotina, queridos, ela não anula o fato de que Deus pode realizar o extraordinário em qualquer momento em nossas vidas. Porém, observar como Ele se move no ordinário, como na história de Ruth, colhendo as espigas, encontrou com Boaz, isso aumenta a nossa percepção de que o grande pode surgir justamente enquanto nós somos fiéis nas pequenas coisas. E aqui uma cautela, abro um parênteses. Não é uma moeda de troca. Não fazemos as coisas esperando que vamos receber algo de troca de Deus. Não. Fazemos as coisas ou fazemos o que temos que fazer por conta da graça de Deus em nossas vidas. Por conta da obra do Senhor em nós. Porque Ele é o Senhor dos nossos corações. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Porque tudo o que fazemos deveria ser a honra e glória dele. Portanto, constância, queridos, é o elo que ajuda a juntar as nossas necessidades diárias: trabalho, estudo, família, rotina, filhos, com o desejo de experimentar algo novo, algo melhor, algo maior. Quem permanece consistente no dia a dia, está preparando simultaneamente para aproveitar as oportunidades mais amplas quando elas surgirem. Entender essa tensão, queridos, ela nos leva a refletir sobre como a constância não se limita a uma espera da vida. É algo que atravessa tanto os nossos sonhos quanto os nossos deveres, tanto o comum quanto o excepcional. A constância não é um conceito limitado da vida secular ou apenas da fé. Ela não é. Embora a fé cristã ela nos dá sentido eterno, ela trata-se de uma virtude que ela permeia sonhos, metas, obrigações e até, queridos, anseios de viver experiências diferentes. Talvez você esteja numa fase de vida que deseja explorar uma nova carreira, voltar a trabalhar, iniciar um projeto de vida, um projeto social, voltar a estudar, ou talvez simplesmente manter a saúde mental estável enquanto cuida da sua família. Em qualquer dessas situações, ser constante é crucial. É o hábito, queridos, de permanecer mesmo quando o ânimo diminui e as circunstâncias não são favoráveis. Lembre-se de que ser firme e inabalável, como Paulo falou.
não significa ser inflexível ou alheio às emoções, mas sim conservar o compromisso consistente, seja nas tarefas rotineiras e seja na busca por algo extraordinário. E nesse equilíbrio, queridos, nós encontramos uma forma de viver com propósito, sem abrir mão nem do senso de dever e nem dos sonhos que nos impulsionam a seguir em frente. E acima de tudo isso, mantendo o foco em Deus, que deseja nos conduzir em cada uma das nossas decisões. Nós encerramos. Vamos voltar à nossa cena inicial que nós começamos a falar. A pessoa que acorda todos os dias e cumpre as suas rotinas aparentemente sem graça. Quando ela enxerga um motivo maior em suas tarefas, seja para sustentar a sua família, seja para desenvolver os seus talentos, ou seja para honrar a Deus, algo muda na forma como ela lida com os seus compromissos. Queridos, a constância, ela deixa de ser um peso e se torna agora uma ferramenta que dá sentido ao trabalho e à vida. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis. E Tolkien, na Terra-média, ele nos lembra de personagens tão pequenos e simples quanto os hobbits que salvaram a Terra-média. Ao contrário de grandes heróis cercados por toda a pompa, por toda a glória, nós vemos que são pequenas ações rotineiras de fidelidade e de coragem que afastam as trevas que afastam as trevas e sustentam a esperança. Há uma citação em Senhor dos Anéis de Galadriel falando sobre Frodo, na verdade sobre os 4 hobbits ali. Ela diz o seguinte: mesmo a menor das criaturas pode mudar o curso do futuro. E essa frase ela resume a força poderosa do ordinário, que se torna extraordinário através da perseverança. Frodo, o hobbit frágil, assumiu a missão de salvar a Terra-média. Nós também, queridos, na vida real, somos convidados a crer que as tarefas simples, quando feitas com devoção e constância, elas têm impactos maiores do que nós imaginamos. Seja plantando sementes no coração de seus filhos, seja trabalhando, seja pagando contas, arrumando a casa, lendo a Bíblia, indo à igreja. As pequenas ações de constância têm poder para transformar tanto a nossa vida quanto o mundo que está ao nosso redor. Às vezes a gente não vê os resultados rápidos. Assim como um prédio construído tijolo por tijolo, as nossas vidas rotineiras, dia após dia, tijolo após tijolo, no final é um belo prédio. Nossa vida é construída dia de cada vez, um ato de fidelidade após o outro. Essa persistência do que parece pequeno, que traz grandeza e solidez à nossa história. Então, se você estiver cansado de repetição, ou desanimado, ou com vários planos feitos para esse ano, lembre-se do chamado bíblico: seres firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Isso vale para
todas as nossas obrigações para toda a nossa vida. Eu não sei se vocês já fizeram suas metas para esse ano. Se já fizeram, eu te convido a refletir sobre elas à luz do que nós falamos. Se não fizeram, façam à luz do que nós falamos. Vamos orar, queridos? Senhor, ensina-nos, ó Pai, a viver com constância no dia a dia, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a não menosprezar, Senhor, as tarefas comuns, mas a enxergar, ó Deus, que cada dia, que cada ato de honestidade, amor e dedicação pode ser feito para a sua glória, Pai. Dá-nos força, ó Deus, para poder perseverar quando o cansaço nos atinge, e sabedoria, ó Deus, para equilibrar trabalho, metas e descanso, Jesus. Nós possamos encontrar, ó Pai, sentido, mesmo no que parece repetitivo. Lembrando, ó Deus, que tudo que é feito em Ti tem valor e permanece. E ao mesmo tempo, Jesus, mantém viva em nós a esperança do extraordinário, sabendo que Tu és um Deus que age na rotina e surpreende, ó Deus, em tempo perfeito. Obrigado, Jesus. Em Teu nome nós oramos.